tertúlia. Muito boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de abril de 2010, quinta-feira. O verbete é o 1545, 4 páginas, 46 logias e 7 máximas. O tema, conteúdo da consciência. A especialidade intraconscienciologia. Definição. O conteúdo da consciência é a essência, a realidade íntima, a intencionalidade básica do ego, o motor diretor dos autoesforços da personalidade. A nascente autopensênica, o teor da autopensenização, o mater pensene autorrevelador, as ideias conteúdos da consciência, a essência da sabedoria da consciência, a consciência madura de conteúdo, a consciência imatura sem conteúdo, o embasamento da mundividência pessoal, o subnível consciencial mensurado no cotejo automanifestações, conteudística consciencial. Os indicadores parapsíquicos reveladores do conteúdo da consciência. A claridade da psicosfera pessoal. Assim permitindo breve vislumbre da intimidade consciencial no instante do experimento. Assim a assimilação simpática. Na remissiologia, nós falamos em 15 verbetes, e aqui eu destaco 5 sobre o assunto: análise egológica, consistência paraperceptiva, conteudologia, linearidade da autopensenização e qualidade da intenção. Frase enfática. O conteúdo da consciência representa a personalidade real, ou ego em si, a inteligência evolutiva, o mega discernimento pessoal, o mega foco da vontade e da intencionalidade. Você, em geral, manifesta-se com o conteúdo da consciência menor ou da consciência maior. Por qual razão? Aqui nós fazemos força para mexer sempre com a consciência maior de todo mundo, tá certo? Pergunta. Sobre o momento da morte. Exceto os casos de suicídio, seja ele direto ou indireto, a morte ocorre em um momento programado de modo algum. Tem muita coisa que não está nada programado, não. Tem de tudo. Há muitas interferências dentro das atribulações da vida humana. E nos desencarnes coletivos, existem pessoas que não deveriam estar naquele lugar, naquela hora. Algumas religiões informam que, se isso ocorrer, é uma compensação futura. Ora, tudo isso é possível. Poderia, por favor, desenvolver sobre esse assunto, tanto do ponto de vista individual como coletivo? Espíritos mais elevados sabem do momento do seu desencarne? Sabem. Agora, o processo todo é o seguinte. Tem até a possibilidade da pessoa cometer a ortotanásia por si mesma, quando o negócio é sério. O processo todo é ver a base cosmoética das atitudes. Agora, o problema todo é o seguinte: dessoma é um processo de coroação de tudo aquilo que a pessoa fez antes de dessomar. Então, isso pode ser negativo, pode ser positivo, depende agora da pessoa. Uma outra coisa, isso pode ter conotações personalíssimas ou conotações grupo-kármicas muito sérias. Cada caso tem que ser estudado e visto com calma. A situação toda é o seguinte: preocupe-se mais com a sua vida dia a dia, cumprindo a sua programação existencial, que aí você vai coroar com a dessoma o seu trabalho. Seja o que for, a dessoma vai ser sempre positivo. Isso aqui é o melhor, o mais inteligente. De acordo com a interpretação do professor Zecharia Sitchin, dos achados sumérios, havia um planeta desconhecido de nossa ciência que passa pelo interior do nosso sistema solar, causando transtornos físicos e extrafísicos. A fim de esclarecer, Ramatiz lança, no ano 60, o livro Mensagem do Astral, onde ele explica o objetivo principal da passagem desse astro
e finaliza que ele será o grande higienizador, inaugurando um novo período chamado mentalismo, onde o objeto de estudo da pessoa será ela mesma. Assistindo às suas terturas, percebi que você está inaugurando esse período e achei interessante encaminhar esse e-mail para pedir um pequeno comentário meu sobre o assunto citado, o Austin Cruz e a era do mentalismo. Olha, eu segui isso tudo nessa década de 50, 60. Acho isso tudo vomitivo de besteira. Não tem nada de Austin Cruz, isso tudo é bobagem. Agora, a era do mentalismo. Essa era do mentalismo já começou há muito tempo, isso veio com o iluminismo. Agora, o problema nosso, seria bom você estudar, isso é que eu falo, são outras coisas. Eu falo hoje de intermissividade, curso intermissivo na intermissão, e os intermissivistas. Eu trabalho com os intermissivistas, meu serviço é esse. O mais tudo é secundário. Eu devo atender, dentro do meu critério e de assistência, em princípio, os intermissivistas. Estuda bem o que é intermissivista. Aquela pessoa que fez o curso intermissivo antes de ressomar. Agora, esse negócio de Austin Cruz, essa história já, mesmo depois de 60, já teve mais gente que andou falando disso na época da ufologia. Tudo isso é besteira, não existe nada disso aí, não houve nada ponderado. E outra coisa, o livro lá do Ramatiz, sobre as mensagens do astral, é cheio de tolice, tem muita bobagem. Ele falando lá que Marte era habitada, etc, tal, não tem nada disso. Já mandaram muita sonda lá, não tem habitação nenhuma, não tem habitante nenhum lá. Certo dia observei um colega da plateia tentando levantar a bola de um político de Minas. O senhor respondeu com outras palavras que o sucesso do político em questão dependeria do esforço próprio. Tudo é assim na vida, não é só o político. O senhor não acha um pouco temerário misturar assuntos da conscienciologia e afins com partidarismo político? Conscienciologia não é para todos, independente de partido político. Olha, meu amigo, você está mostrando que você tem medo de debate. Você precisa estudar o que é argumentologia, o que é refutologia, o que é confutologia. No domingo aqui, ó, todo domingo, eu digo para você diretamente, venha para cá você também, venha debater aí no domingo, sempre tem um debate, um monte de gente. Você está com medo de debater a conscienciologia? Todo assunto é importante. Olha o meu dedão no seu nariz. Todo assunto é importante. Ciência não pode sonegar nenhum tema para pesquisar. Por isso que eu acho, por exemplo, que a ciência convencional, ela é dogmática. Eles não estudam a consciência do jeito que devia. Agora estão querendo estudar um ou outro aí em certas áreas, mas isso não, de ser dentro do paradigma. Primeiro estudar o cientista para ver o que ele sabe, para depois falar alguma coisa sobre o corpo, que a maioria não sabe nada. Nem nós não estamos sabendo aqui, só trabalhando com isso, só mexendo com outra dimensão, como é que fica? Então não tem nada de temerário. Temerário é você que está temendo debater um processo desse. Nós temos que politizar mais as personalidades. Sem política, ninguém evolui. Sem política, ninguém vive a vida humana. Em todo setor, em toda linha de atividade do ser humano, tem uma politicologia. Nós temos que estudar isso. E o pior, a politicologia, por exemplo, que está aplicada pelo governo na educação, é uma das piores de todos os tempos da história do Brasil. Então é necessário que a gente fale nisso. A política, por exemplo, da educação. Olha só como é que isso é importante. A política da saúde. Olha outra coisa importantíssima. Nós temos que estar a par disso. Agora, outra coisa. Existem políticos que fizeram coisas muito boas. Não são todos que são ruins. Agora, a gente tem que explicar de vez em quando o que presta e o que não presta. Se nós formos esperar um político que seja 100%, você não vai achar nunca, porque não existe ser perfeito nessa dimensão. Que bobagem é essa? Nem o serenão não é perfeito. Ele está fazendo força. Tem gente superior a ele. Pois é. Nem o ordendário, nem o nosso não são serenões ou perfeitos. Pensa bem como é que é isso. É possível desintegrar o corpo e a alma? Existe um tipo de morte para a minha consciência energética individual? Posso escolher morrer por inteiro? Não existe isso. Sabe? Você não tem jeito de fugir de você mesmo. O suicídio, por exemplo, é a mega frustração da consciência. Isso é bobagem.
Não adianta querer fugir, não. Se enfrente. Qual é a opção de espelho para você ver você? Tem que se enfrentar, encarar a si mesmo. Ninguém foge de si mesmo. Isso é que é pensamento da baratosfera, hein? Pensa bem isso aí, você está muito baratosférico aí nessa história. Percebi há poucas semanas um calor no ouvido direito, que não acontece com o esquerdo. E um pouco de surdez que as pessoas me sinalizaram. Sou leiga nas manifestações parapsíquicas e meu contato com a Conscienciologia é recente. Essa questão me preocupou, pois não entendi se estou perdendo alguma coisa. Poderia comentar? Olha, o que eu vejo é o seguinte, seria bom é você ver um otorrino. Examina aí um médico, seu especialista, para dar uma observada nos seus ouvidos. Isso aí é importante. Primeiro a gente tem que afastar a parte física, para depois ver o resto. Como se dá a projeção espontânea? Já tive uma há 2 anos, iniciando-se com zumbidos intensos, sensação de movimentos circulares, embora eu estivesse imóvel na cama. E, ao final, uma ótima sensação de bem-estar e de poder interior. Nesse episódio, vi uma pessoa negra com peça africana me recebendo com um sorriso, mas tive muito medo na hora. Entrei em prece e regressei ao corpo com uma excelente sensação de bem-estar. Olha, isso aí pode ter sido que você descoincidiu mesmo, e que viu uma personalidade extrafísica junto de você. O medo é típico de quem é jejum, calouro, boboca, que não tem experiência. A pessoa inexperiência é que tem medo. O medo acaba com o processo da projeção, inibe e trava a pessoa a desenvolver a projeção. Acabe com o medo, supere isso. Lembre-se, a consciência é imatável e imorrível. Nem você não consegue matar você mesmo, como eu estava falando. De modo que do chão não passa. Pensa bem como é que é. Eu queria falar para vocês que tem aqui, agora no dia 16 e 18 de julho próximo, a 3ª jornada de Parapercepciologia e o primeiro fórum de pesquisa das dinâmicas parapsíquicas. Isso é aqui no CAEC, é uma coisa séria esse trabalho. Até o momento teve muito pouca gente que já se manifestou para isso. Eu estou chamando a atenção porque isso aí é logo em seguida ao curso que eu vou dar aqui de Mega Fenomenologia e Dispersidade, que é no dia 16 de julho. Depois disso é que tem esse da jornada de Parapercepciologia. De modo que isso que eles vão falar é um prosseguimento, um prolongamento do trabalho que eu vou apresentar nesse curso que eu vou dar de Mega Fenomenologia. De modo que vale a pena. E quanto ao Marcos Dung, não apareceu não, né? Então tá. Quem é que quer falar aí alguma coisa sobre o conteúdo da consciência? Esse aqui, ó, hoje é um verbete para vocês, né? Vocês já viram, né? É bom arranjar um microfone. Página 7, professor. Crescendologia, último item. O crescendo forma repetível, conteúdo renovador. Poderia esclarecer mais sobre isso? Onde é que está isso aí? Crescendologia. A crescendologia é página 7, né? 7. O seu é 6? O meu é 7. 7. É? Ela fala 7. Sim. Eu estou ouvindo aqui que era 6. Crescendologia. É 7. Fala aí, 7. 7. 7. Não, abre. 7. 7. 7. 7. 7. 7. Quer dizer, igreja? 7. 7. Não fala. Abre esse aí. 7. Vamos ver, vamos dar um jeito. 7. 7. 7. Como é que você fala igreja? Sé. Catedral da Sé. 7. 7. Não, eu sei, mas ela não é mais espanhola, ela está em Foz do Iguaçu. Aqui ela tem que atravessar 10 minutos a fronteira para falar. A mais estudei. Então vamos no crescendo, vamos ver a última do crescendo que ela falou, não foi isso? O crescendo forma repetível conteúdo renovador. É isso. O problema é o seguinte, a gente tem que falar as mesmas coisas, mas com uma renovação da essência daquela coisa.
Então, por exemplo, tem certas palavras que não tem jeito. Por exemplo, consciência. Consciência, o povo sempre falou nisso. No entanto, eu trago um aspecto diferente do conteúdo da consciência. Por isso que a gente fez conscienciologia. Então, isso mexe com o conteúdo. Entende? Então, crescendo forma repetida, é a mesma forma, mas o conteúdo é renovador. Outra coisa, vocês todos pioram a sua forma, envelhecendo. Eu não envelheci, eu não, porque eu já estou velho. Então, vocês vão piorar a sua forma envelhecendo. Agora, veja, o seu conteúdo vai renovar muito até lá. A vida vai enriquecer. É isso que eu quero chamar a atenção. Esperava, né? Está claro? Sim, claríssimo. Então, Professor, tá. uma Página outra 7. 6, página 6. Agora é 6 meses. 6 meses. Opa, ela voltou. Patologia. Sim. Terceira linha, professor. Os solilóquios silenciosos. Os solilóquios silenciosos. Sim. Todo o solilóquio quase sempre ele é silencioso. Às vezes a pessoa começa a falar, mas quase sempre é silencioso. É uma introspecção. Então é aquilo que você pensa por você mesmo, tira conclusão em silêncio. Solilóquio é justamente isso. É você pensando com você mesmo, com seus botões, como a gente fala em português. Entende? É um processo de interlocução interna. E isso mostraria o conforto da pensenidade? Não, aí não tem nada a ver com isso. O processo é o solilóquio silencioso. É aquilo que a pessoa pensa. Não está falando nada. Autorreflexão. Mas está falando... É a reflexão, não. Eu penso no conforto como a estrutura do pensene, da pensenidade. Sim, diz respeito à pensenidade como tudo que tem, né, na pessoa. Mas não é só isso. Professor, o trinômio, segundo o trinômio. É o trinômio lógico estrutural, funcionalidade atributiva, conteudística consciencial. Lógica estrutural, tem que ter uma lógica naquilo que você se interessa. Uma funcionalidade atributiva, quer dizer, tem que ter um atributo nisso que você está pensando, que aquilo seja funcional, que vai ajudar a evolução. Agora, isso tem que ter uma conteudística, portanto, consciencial. Esse trinômio é extremamente inteligente e, vamos dizer, prático, objetivo, né? Funcional. Valdo, a parafatologia na terceira e quarta linha é claridade da psicosfera. Tudo bem. A claridade da psicosfera é a hora que você vê que a pessoa fica toda branquinha, assim, ó, de alto nível. Mostra que o conteúdo ali é bom. Eu sei, as coisas que aquela pessoa está pensando, está fazendo, tudo ali é melhor. Isso é raro. Isso não é o mais comum, não. É muito mais comum você ver coisas mais cinzentas do que claríssimas. Então, agora, a claridade que dá nisso aí, às vezes, é mais clara do que a roupa dela lá, mais clara do que a brancura, ou homo, então, e outras coisas mais. O detalhe que eu não sei, que você sempre está vendo a psicosfera da pessoa, está dizendo que ela é assim assado, mas, sim, vamos dizer, ela é mais clara, mais branca, não, é maior. Branquíssimo de chateado, aí é melhor, tão branco. Bem branco. Outra coisa, às vezes tem como se fosse uma coluna de energia que bate em cima da pessoa, assim, ó, você nota direitinho aquilo. E o tamanho também. Aí isso aí varia. O tamanho também tem a ver com... Às vezes pega. Se tem mais de uma pessoa, se pega um ambiente, a dimené fica toda branca. Agora, uma brancura mais do que risco. Está entendendo? A brancura mesmo. Você nota que aquilo é para mostrar como se fosse uma pureza da história. É energia. Agora, ó, o ectoplasma puro, às vezes, é desse jeito. Quer dizer, a brancura que manda mais e a claridade. Não, mostra a situação, como é que é. E se for mais escura, ela está numa pior também, é isso? Às vezes, por exemplo, é o Grey People. O povo que era assediador lá da Europa é chamado de Grey People, é o povo cinzento. Quando você vê uma opção de gente mal ajambrada, sabe o que é isso? De roupa de qualquer maneira, e que sejam cinza, estafisicamente, isso é paratosfera. Isso é quase que batata, não tem jeito, não há exceção.
Onde você vê, você pode generalizar, que aquilo ali é bravo. Entende? Agora, no extrafísico é assim também? É o que eu estou falando. Agora, o processo de cor é uma coisa relativa nas suas percepções. Com o tempo você tem que entender isso. Que a sua psicologia, sua consciência, ela imprime a cor que deseja nas coisas. Então, falar, por exemplo, que o coração, que o chakra cardíaco é vermelho, por causa do sangue, isso tudo é bobagem, isso tudo é poesia, é romantismo oriental. A gente faz como você quer, isso muda tudo. Agora, o problema da limpeza, você está entendendo? Uma pessoa que está enxaguada energeticamente, quase sempre ela é branquíssima. Ela é alva. Eu queria saber outros detalhes. Por exemplo, se a pessoa ela tem mais parapsiquismo ou menos, o que reflete na psicosfera dela? Tem alguma... O que se reflete nela é a intenção daquilo que ela esteja fazendo. O que ela está fazendo com a energia? É aí que a energia se manifesta. Tem que ver a qualificação do momento evolutivo. Qual a intenção que está ali? Mas aí de ver a psicosfera, você já sabe Porque se ela é o mais... problema todo é lembrar o seguinte. Parapsíquica, Quando tem bagunça demais na psicosfera da pessoa, é porque tem assédio. Ou dela, ou dos outros, ou os dois juntos. Então, por exemplo, se começa a ficar cinza, é porque tem poeira, entrou areia, tem alguma coisa atrapalhada. Quando ela é límpida, ela é pura, aí a coisa é diferente. Entendeu? Você queria falar alguma coisa? Falou que é branquinho quando é o ectoplasma puro. O que seria esse ectoplasma, O ectoplasma puro Pureza é a no hora, sentido por exemplo, porque tem ectoplasma cosmético? que ele pode ser de várias apresentações, tem de várias cores, de onde ele vem, como é que ele está. Agora estou falando o seguinte, aquilo que está condensado e puro, você está entendendo como é que é? Como se fosse intensificado o problema. Ele aí fica branquinho, a gente nota direitinho aqui. Sim, às vezes fica tudo branco. Quando eu era jovem, eles tiraram as fotografias das volutas do ectoplasma, aquilo passava assim. Eu e mais 2 médicos, nós trabalhávamos lá na casa do Cinto. Eu vi isso tudo com foto. Eles tinham isso tudo lá. Essas coisas ocorrem mesmo. Ectoplasma é um fato. Agora, ó, até sob certo aspecto é engraçado como é que isso não aparece muito hoje, porque isso aí muda o destino da opção de gente. A hora que a pessoa vê uma coisa dessa, aquilo é um impacto. É terrível. Entende? Mesmo vendo a fotografia em cima da pessoa, ela vê como é que tem aquilo ali. Ó, terrível. E outra coisa, isso aí não tem jeito de fazer qualquer malandragem ou mistificação, não. A pessoa percebe. Eu vi o negócio aqui. Depois eu olhava a foto, era aquilo que eu tinha visto. Valdo, Entende? O negócio é sério. aqui, ó. Você outro dia não disse para mim que, por exemplo, o branco, um assediador pode fazer isso também? Pode. Então, É cor. Mas o problema é esse, você nota a sensação positiva. Não é só a cor. Eu estou falando aí, é um conjunto de reações em cima de você. Agora, ó, não adianta querer fugir disso. Se você começar a ver a psicosfera dos outros, a hora que começa a melhorar, aquilo vai ficando cada vez mais límpido, 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 límpido. Chega num ponto que você não viu nada igual aquilo, tão limpo. Fora de sério. O negócio é extrafísico, não tem jeito. Outra coisa, que nome você vai dar para isso? É algo, é branco, é límpido, não tem jeito. Acabou. Agora, que estudo é bobagem em matéria de cor, mesmo a própria forma de movimentar as coisas também é besteira, que a gente pode movimentar isso tudo. O processo de indução é muito comum isso aí. Agora, nós temos que entender uma coisa, a indução de uma consciência sobre você é uma coisa, e isso é negativo. Agora, a indução do fato sobre você é outra coisa, porque o fato não tem vida própria nem energia própria. Se ele induz, é a verdade dos fatos. Por isso que toda argumentação nossa tem que ser baseada em fatos. Toda pesquisa que a gente faz tem que seguir a orientação dos fatos. Os fatos é que orientam a pesquisa. Olha a lógica disso. Você entendeu aí? Então, na questão parapsíquica é a mesma coisa. Nós somos dominados pelos fatos, a partir
da aquisição do autodiscernimento. Enquanto a pessoa não tem discernimento, ela segue outras coisas. A hora que ela tem discernimento, os fatos começam a ter valor para ela. Fatos. Não adianta as versões. Por isso que tem que ter a vivência. Por que é que eu falo do princípio da descrença? Porque tem que vivenciar. Por exemplo, religião. É besteirada, porque eles não fazem as pesquisas. A pessoa não vivencia o processo. Agora, tem que vivenciar sem dogma. Tem que fazer pesquisa uma depois da outra. Mesmo a pesquisa que a pessoa fez, ela vai avalizar ou avaliar aquela vivência, ela tem que fazer mais pesquisa para ter uma averiguação, uma reverificação melhor dos fatos. Então, veja, fato. Mas é conversa fiada. Está claro isso para você? Tem lógica? Observa bem. Por isso que eu falo, ó, não adianta nada eu falar para vocês aqui todo dia só isso. Não adianta. Vocês têm que ver se tem alguma coisa nisso que eu falo que interessa a vocês, para vocês fazerem a pesquisa e vocês chegarem à conclusão. E me esqueça, eu aqui não vale nada, a minha pessoa não vale nada, e mesmo que eu estou falando é secundário. O que interessa é a vivência de vocês, a experiência pessoal, é a descrenciologia. Professor, na fatologia, o senhor coloca ali a intenção verdadeira, na penúltima linha, né? Essa intenção verdadeira seria uma coisa mais próxima que a gente poderia ter do conteúdo da consciência, a intenção verdadeira? Eu quero ver onde é que está escrito isso. Na penúltima linha, na fatologia. Logo depois da autoexpressão, a vontade, a intenção verdadeira. A intenção verdadeira, sim, o que você quer? Seria o mais próximo que a gente poderia ter em termos de conteúdo da consciência, a sua intenção, a sua intenção verdadeira mesmo? A intenção verdadeira é quando a pessoa já analisou a si mesma, ela faz autorreflexão. Ela já teve uma avaliação autoconscienciométrica. Quer dizer, uma avaliação feita por si mesma, do conscienciograma. Aí ela vai ver se ela tem intenção verdadeira ou não. Por quê? Se a pessoa não tem aquelas 4 coisas que nós falamos, ela tem autocorrupção no meio, a intenção dela é tapear a si mesma. Como é que fica? A autocorrupção é a má intenção sobre si mesmo. A maior burrice que tem, né? Isso é o burrildo e burróide. Quando o senhor fala intenção verdadeira, pode ser tanto... A intenção real, não é aquela segunda intenção. É a intenção, vamos dizer, essencial. O cerne da intenção, da vontade da pessoa. Já a cosmoética também, ou ainda não? Pergunta para ela. Que às vezes ela nunca viu falar em cosmoética. Mas pode ser negativa também ou não? Não. Tudo é possível. A verdadeira intenção daquela pessoa. Então, ele matou o outro. A intenção dele para ele era ótima, porque ele estava defendendo todo mundo que estava ali. Não. Então, não... Agora, precisava de matar é outra coisa. Ok. Não implica ter lucidez ou ter discernimento nem maturidade. Agora, por isso que a intenção verdadeira é o conteúdo da consciência. Está entendendo? Isso é terrível. Qual a intenção verdadeira? O problema é a gente não ter uma segunda intenção. É sempre ter a intenção verdadeira, a real, a positiva, a essencial, o cerne. Esse é o ideal. Porque o senhor sempre comenta que é trinômio vontade, intenção, auto-organização, né? Então, isso aí é um contexto cosmoético, vamos dizer assim, é a base de manifestação consciencial, né? A intencionologia é um dos assuntos mais importantes da vida humana. Você quer falar? Por favor. Vai depor nesse tribunal? Na parapsicologia, no final da segunda linha, o senhor comenta os indicadores parapsíquicos reveladores do conteúdo da consciência. Sim. E na sequência o senhor indica o padrão das E6, a claridade da psicosfera pessoal e a questão da assimilação simpática, né? Eu estou entendendo que esses 3 itens também são indicadores, né? Podem ser considerados indicadores parapsíquicos. É o prosseguimento das indicações. Isso. O senhor pode dar outros exemplos de indicadores parapsíquicos? Você não está satisfeita com tudo isso que eu dei? Ainda quer mais ainda.
Veja só, impressionante isso. O caso é o seguinte, vamos entender aqui. Eu digo aqui, os indicadores parapsíquicos, o padrão das energias da pessoa, a claridade da psicosfera, se aquilo é límpido ou não, a assimilação, se ela permite ou não a entrada de xenopensene negativo. E o problema básico dela, qual o resultado do saldo da ficha evolutiva dela? Se ela é boa desse jeito, ela tem que estar fabricando, produzindo, fazendo, executando, realizando algo positivo. Se ela não está, não adianta nada disso. Isso aí é só pro forma. Você entendeu? Então, a coisa mais séria, o indicador do conteúdo da consciência, lá no fundo, é complexo. Complexo. É o complexo. Como avaliar isso? Porque esses outros... Olha tudo isso aí para chegar até lá. Eu sei, mas o saldo, como é que a pessoa não olha a tem minha saldo vida, ali? eu mexo com a opção de coisa de energia, eu falo com você isso aqui todo dia. Examina a minha vida e vê o conteúdo disso. Está valendo a pena ou não? Sem dúvida. Isso aqui é o conteúdo. A sua vida em Foz está valendo a pena? Pois é, você é o primeiro que tem que reconhecer isso, que amanhã o transmentor vai perguntar isso para você. Você tem que estar com o negócio na ponta da língua, saber o que quer. Pelo tipo de parafenômenos vivenciados por uma pessoa, a gente também pode, isso pode ser um indicador parapsíquico? Uma pessoa tem pós-consciência. Isso, é. Sai de baixo. Do conteúdo? É. Tá certo? Eu pensei aqui se o nível das companhias extrafísicas também não é um indicador. Você vê quem está com aquela pessoa. É lógico. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Quais os pontos negativos e positivos de uma atividade como a dança de salão do ponto de vista energético? A grande procura por essa atividade se dá em virtude de uma grande carência afetiva e sexual das pessoas? Sim, sem dúvida. Agora, o problema todo é que a dança, ela pode ajudar muito o problema de equilíbrio das energias das pessoas que precisam de gastar essas energias. Então, isso aí, às vezes, é importante. Agora, o problema todo é ver o tipo de dança que ocorre, porque tem dança de todo tipo, né? É preciso ver isso. Há danças que são apenas o prelibar do ato sexual. Quer dizer, o início do princípio do começo do ato sexual. E tem outras que não são assim. Há danças artísticas, há danças diferentes. Então, tudo isso a gente tem que ver com calma. Agora, ó, é preferível dançar do que ter artes marciais, por exemplo. Qual a sua opinião sobre o Esperanto? Olha, o Esperanto foi um ideal muito grande do Chamenhoff, com as coisas todas que tem, mas isso nunca pegou porque é uma língua artificial. Língua artificial é muito difícil de pegar, querendo aplicar na vida humana, de modo que isso tudo está superado, ultrapassado. Esqueça o Esperanto e estude bem inglês, que atualmente o inglês está no lugar do latim do ponto de vista de língua culta, ou popular, ou científica, ou técnica. Então vale mais a pena. Domine bem o inglês, que isso aí é muito mais importante que o Esperanto. Esperanto é poesia, romantismo, lirismo, infantilidade, é coisa de teenager, adolescente, entusiasmado com o ideal, boboca, superficial. De que modo o desenho de uma pessoa mostra o conteúdo da consciência? Às vezes, uma boa caricatura, às vezes, pode expressar o mater pensende da pessoa, bom ou mal. Nikola Tesla parecia ter um conhecimento muito avançado para a sua época. Além de inventar vários dispositivos elétricos e de rádio, até hoje utilizados, já vislumbrava a transmissão de energia sem fios. Lamentavelmente, enveredou pelo lado belicista ao tentar criar aquilo que chamou raio da morte, no evidente desvio de Proex. Procede essa observação? Como está Tesla hoje? O que o senhor poderia dizer a respeito dessa personalidade? Olha, ele era fora de série, mas agora ele criou os problemas contra ele mesmo, e você sabe, até o governo foi contra, aquele negócio todo que fizeram com ele. Agora, esse negócio de belicismo mostra o aspecto mais bravo dele. Realmente você pegou onde dói.
Atualmente eu não sei como é que ele está, ele deve estar por aí, mas é uma grande personalidade. Tem muita lucidez em várias áreas. Você sabe, a personalidade vale pelo tipo de lucidez que ela tem em algumas áreas mais críticas. O que é mais nocivo a uma consciência? Uma crítica pontual ou a pensalidade carregada nos outros ou na própria consciência em relação a ela própria? O melhor sempre é a pessoa fazer autocrítica primeiro e depois fazer heterocrítica. Isso é que é a melhor coisa que se pode fazer. Pensa bem nisso. O jornalista geralmente gosta de tocar pedra de estilingue nos outros e evita ele mesmo. Quando ele aparece é porque ele quer ser entrevistado. Então abra o olho com isso, você é jornalista. A mídia hoje, principalmente a imprensa, é um perigo. Eu nunca vi tanta imprensa marrom como atualmente na Terra. Antigamente havia imprensa marrom declarada. Hoje já não precisa, é só abrir os blogs. Nós temos a imprensa marrom todo lado. Os blogs, Orkuts, está cheio disso. Eu vivo falando desde que esse negócio apareceu. Não mudou nada, piorou. O que tem de bobagem nos blogs, tudo é imprensa marrom. Querendo ou não. É uma imprensa, vamos dizer, no caso, uma mídia informática, cibernética, marrom. Ou não é? Eu não estou falando aí de hackers. Isso aí já é outra coisa lá dentro da área, pior ainda. Estou falando de blog mesmo, que tem aí com muita bobagem, muita tolice, ou perdendo tempo com isso. Isso é terrível. Quem é que está com a... Aqui, você. Aqui. É você? Professor, o senhor falou que o conteúdo da consciência é o complexo. O complexo significa que a pessoa recuperou todos os cons e implementou isto? Não quer dizer. Que às vezes ela veio para alcançar alguma coisa no objetivo da programação existencial dela, que não precisa de tanta recuperação de consciência. É apenas para reajustar o processo do passado, junto do grupo evolutivo dela. E a pessoa, aqui no intrafísico, ela pode ter aquisições de cons? Aquisições, sim, ela tem isso o tempo todo. Aqui conosco, já pensou quanta aquisição que as pessoas não têm de cons? Esse é o caminho nosso. Se não fosse isso, eu não estaria aqui perdendo tempo. E seria perda de tempo. Hoje eu não perco tempo com vocês. Eu ganho tempo. Mas isso não seria para nós, pelo que eu entendia, não é recuperação. Isso não é recuperação de cons? É. Mas eu estou pensando no seguinte, você adquirir cons. Você também adquire novos. Tem gente aqui que nunca ouviu falar, por exemplo, o que é a personalidade consecutiva que eu falo aqui? O que é uma dragona parapsíquica? Nunca ouviu falar nisso. Isso é recuperação de... E é aquisição de neocons. Existe neocons, entendeu? Entendi. E retrocons. É isso tudo. Ok, obrigada. Na numerologia, página 7. Não sei se eu percebi assim, um certo crescendo. Se for crescendo mesmo, o último conteúdo comunicativo da consciência, qual é a abrangência disso, além da interassistencial? É você mostrar isso tudo urbe et orbe. Isso é a comunicação máxima. Aqui está dentro do crescendo, está perfeito. O que adianta você ter muito conhecimento se é só para você? A gente tem que debater as coisas, tem que expor. Tem que jogar para frente a ideia. Que a interassistencialidade já é um tipo de comunicação. Ela mas veja, pode ser uma interassistencialidade que a pessoa está fazendo aqui. Ela não comunicou lá fora. Comunicação é acima disso. Tá. Pensa grande. Tá, pensa grande. Uma interassistencialidade mega. Tá certo? Aqui na fatologia, quarta linha de cima para baixo, o acesso restrito à própria consciência. O acesso restrito à própria consciência. É só você que tem. Mas o senhor já chegou a falar aqui que o evoluciólogo, ele nos conhece melhor, muitas vezes melhor do que tem uma visão maior de apreciação da gente. Isso não quer dizer que ele conheça você para sentir as suas dores ou felicidades. Não. Mas ele tem uma visão do conjunto que ele entende mais você. Por exemplo, eu garanto
que você entende mais da gatinha lá em casa do que ela. Isso é um fato. É um processo evolutivo. O nível evolutivo muda, né? O processo de compreensão, intelecção, raciocínio. Evolução é isso. Sem isso não existe. Né? O que tu queres? Página 7, polinomiologia, na primeira linha, o último da primeira linha. Você está falando, é podigologia? Polinomiologia. Polinômio. É. É o primeiro? É, na primeira linha, o último. Polinômio, percepção, cognição, intelecção, memória. O próximo, é o próximo. Agora o próximo. Polinômio, valores, idiosincrasias, traços, tendências. Você pode aprofundar um pouco isso aí? O caso todo é o seguinte: percepção, cognição, intelecção e memória. Percepção é aquilo que você percebe, tá certo? São os seus sentidos, a situação toda. Cognição é o conhecimento que você adquire com a sua percepção. A intelecção é a hora que você põe isso em jogo, começa a trabalhar, você dá uma aula, por exemplo, a partir disso, a comunicação que você dá. E a memória é a retenção disso para acumular mais dados. Agora, o polinômio, valores. Os valores que você tem, valores evolutivos da situação. As idiosincrasias. O que é que você tem, por exemplo, que cria algum processo de repulsa dentro do problema? Isso pode ser que o problema, por exemplo, da alergia, todo mundo tem idiosincrasia de algum modo. Há processos assim nesse sentido. Agora, quais são os traços disso e as tendências suas sobre esse processo, desses valores? Então, dentro dos seus valores, existem muitos que você renega aquilo que esteja em torno de você. Estuda um processo, então, da idiosincrasia. Agora, quais são os traços disso? O que é que caracteriza isso, as características? E que tendência que é que mostra isso aí? É por aí, então, que aparece o conteúdo da pessoa. Pelo dedo você conhece o gigante. Pela parte do iceberg de fora você já tem uma ideia do que é que pode estar de baixo. Por aí vai. Né? Agora, eu queria dizer para vocês que eu estou continuando a estudar os verbetes do nosso povo aqui. E agora, o que é que eu cheguei à conclusão? É que a turma está uma fera dentro desse processo. Então, o que se passa? Eu estudei mais 3. Um deles é a Maria Cristina Bassanese. Senso de perspectiva. A dona é aquela lá. Ela é fora de série. Ela é caladona, mas ela sabe tudo. Ela escreveu um verbete terrivelmente bem feito. E outra coisa, dos verbetes que tem 100 itens no fim. E está tudo em cima do lance. Não deu para acabar com nada com ela. Eu anotei 18 itens da revisão, porque o negócio é maior. Mas tudo uma coisa normal, uma perfeição. Agora tem outro, mais 2 aí que eu já vi, da Dulce. Um sobre o poder da vontade e outro sobre a ataraxia. Ela fez tudo que podia. O de poder da vontade tem 14 itens que eu examinei. E o do ataraxia tem 11. Agora, tudo são coisas à toa, secundárias. Só para falar aí para você. Por exemplo, tem na definição, às vezes, em vez de a, tem que ser em. As coisas assim. Na etimologia, por exemplo, está lá latim vulgar. O vulgar estava com letra minúscula. Só mudar desse jeito. Agora, pensenologia. Quase sempre eu estou falando na holopensene, é a palavra pessoal, que eu mexo com a pessoa. Outra coisa, na fatologia, está escrito cosmoética destrutiva sem iniciais maiúsculas. Agora, outra coisa que eu queria saber é o seguinte, parece que moto contínuo não precisa mais pôr hífen. Isso aí é uma coisa para se estudar.
Agora, na tecnologia, está impacto-terapia com letra pequena. Quer dizer, você tem uma opção de coeficiência que você ainda não põe maiúsculo. Agora, no laboratório, você colocou lá o verponário no laboratório. Eu gosto de colocar mais na estrangeirismologia, de modo que eu coloquei para lá. Mas tudo depois você vê. Olha, tudo que eu for examinar no dia que nós fomos discutir aqui o verbete, vocês têm o direito de reclamar tudo. Nós estamos aí para atender. Não vai do meu bico, não. Eu estou mexendo lá para ficar tudo igual que é o meu texto, mas, quer dizer, não é tudo igual. Aquilo que pode ter, o estilo da pessoa, às vezes, não tem jeito. Você não pode mudar, né? Agora, o processo de ciências, por exemplo, ciência com letra minúscula. A numerologia tem adjetivo sem italicização. Eu, às vezes, gosto de colocar itálico, depende o que é a situação, para repetir um só. Aí se devia cada um de um jeito, né? Crescendo, são as maiúsculas, filosofia e ciência, não tinha. Quer dizer, o seu problema aqui todo, ó, nesse caso, tudo então, 5 itens, tudo é processo de maiúscula. Agora, a mitologia tinha um processo aqui também de italicização, etc. Tal. Agora, porque tinha um A, mas isso é de digitação. Estou só falando como é que é digitação. Sabe aqueles A, O, etc., esses artigos definidos, que tem que eu coloco ele normal? Lá tinha italicizado. Agora aqui, na masculinologia, serenão e serenona também estava de minúsculo. Então, é um monte de coisa, tudo minúsculo, você colocou. A maioria aqui, ó, uns 7 ou 8, é isso. Agora, na tipologia, faltou aqui o processo de ordem. Às vezes, quando eu faço uma listagem de numerologia, eu ponho a ordem qual é. Ou lógica, ou funcional, ou alfabética, que é a mais comum. Lá faltou. Agora, na taraxia, faltou ponto e vírgula na etimologia. Etimologia não é com vírgula, é com ponto e vírgula. Agora, eu mudei lá a sua especialidade e coloquei homeostaticologia. Você viu que tem um olho maior. Como o seu negócio está muito bem feito, o ideal é pôr a grandona. Entendeu? Você está de acordo com isso, não? Outra coisa, na tributologia o nome não é discernimento, é autodiscernimento. Agora, frases e linhas soltas. Aí eu encontrei algumas frases e linhas soltas. Tinha que ajustar pelo computador. Autocentramento. Na fatologia também faltou o alto. Agora, a pluralização, sinergismologia. Às vezes é bom, em vez de colocar no singular, é colocar as expressões no plural, que dá muito mais ênfase para o que a pessoa está fazendo. Esse aí é na sinergismologia. Eu pluralizei algumas coisas. Agora, a maiúscula, esse aqui é a mesma coisa, serenão e serenona. E houve a cognição lá no processo, é um processo cosmoético. Agora, na questionologia, você colocou elas. Eu geralmente tiro esses pronomes, isso aí está dentro daquilo que eu chamo os 29 itens, que eu coloco como sendo pragas da língua, os parasitas que eu chamo. Agora, ó, do ponto de vista da frase enfática, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu faço nas 4 linhas o enquadramento. Esse enquadramento, então, tem uma sistemática. E ele faz uma compactação. Isso segue uma estética e, no fim, você vai ver que é simétrico. Então, são 5 coisas: enquadramento, sistemática, compactação, estética e simetria. Se a pessoa pensar isso aqui, com o tempo ela vai entender mais o que a gente quer dizer, porque eu sei que não é fácil fazer o processo, não. Enquadramento. Então, vamos olhar aqui, no de hoje, por exemplo, aqui, ó. Vocês vão ver, enquadramento. Está o máximo de compactação nas 4 linhas. Observa só na frase enfática. Agora, então, há uma sistemática, porque eu repito isso o tempo todo. Há uma compactação, há uma estética. Por exemplo, não tem jeito de juntar isso aqui para ficar mais estético do que está nessas 4 linhas. Agora, outra coisa, há uma simetria dentro do processo. Ó. Nesse caso aqui, ó, é como se fosse uma simetria mágica, porque não deu para fazer um bloco, um quadrado ou um retângulo. Foi feito um arredondamento do possível. Então, isso é que é importante. Enquadramento, sistemático,
compactação, estética e simetria. Se vocês forem olhar, tudo que eu estou fazendo nesse sentido aí das 4 linhas é baseado nisso. Eu agora, o próximo que eu vou examinar é do Eduardo Martins, o EM. É o EM, eu estou com o EM de novo, Eduardo Martins. É o EM que escreveu a Boemia, ou Boêmia. Eu vou ver o próximo, esse eu ainda não estudei. É o próximo aí, eu vou pegar isso logo. Agora, ó, eu estou felicíssimo, que é muito melhor a gente rever 3 verbetes do que fazer um. Porque os verbetes estão perfeitos, estão no máximo. Eu estou me sentindo tal, sabe? Nunca vi tanta coisa junta como atualmente. Agora, gente, parece que todos os verbetes vão ser assim. Não dá para arriscar nenhum, eu não posso liquidar com um. Como é que fica? Está danado isso aí. A turma está trabalhando muito bem. Impressionante. Eu já vi até agora 6. Quer dizer, 1/3 dos 20, né, praticamente. Se está tudo aí, eu estou pondo nil obsta, como é que fica? Vai ser tudo desse jeito? Impressionante. A turma está crescendo mesmo, não estou brincando. Por favor. Sim. Está existindo muita sincronicidade, porque hoje de manhã eu estava trabalhando com um texto para o meu próximo livro, e essa questão aí da frase enfática me veio como uma questão para eu perguntar. Sim. E gostaria que você, se puder, delinear mais a questão da sistemática e da estética. Eu já escrevi essas coisas, tudo já saiu por aí. Mas o caso todo é o seguinte, vamos expor aqui o problema. Quando nós fazemos a frase enfática, você tem que fazer uma síntese em 4 linhas. Sim. E essa síntese, ela tem que ficar o mais possível, que for possível, estética, arrumadinha, certa. Porque isso é como se fosse o olho da imprensa, que eles colocam no meio do texto. Mas a estética dentro do conteúdo, não é? Não, a estética dentro da apresentação das 4 linhas. Aham. Outra coisa, existe às vezes frase enfática minha que são 4 frases, com ponto final. Você está entendendo? Tudo a pessoa tem que ver. Agora, você tem que examinar o seguinte, olha só essa frase, pega aí. Sim. A de hoje, está aí na sua mão? O conteúdo da consciência. O conteúdo da consciência representa. Se eu colocar esse A lá, vai sobrar aqui uma letra. Eu não permito isso. 1 ou 2 letras soltas eu não permito. Eu só permito quando tem hífen. 2 letras com hífen, ou 3 letras com hífen. Agora, então, veja. Olha se ela está acertada. O tamanho, a situação toda. E olha só como é que eu ocupo as 4 linhas, o máximo que eu posso, dentro da ideia que está aí. Olha bem aí, ó, tudo está no máximo. Essa terceira linha, por exemplo, está quase aí, ó, que se puder colocar, talvez seja mais 1 ou 2 letras no máximo. Nem isso não entra mais. Então, às vezes, eu uso o texto inteiro, todo o espaço é ocupado pelas 4 linhas. Agora, observa. Eu faço o conteúdo da consciência em itálico, a personalidade real e o megafoco da vontade. Pronto. Eu já fiz aí uma síntese dentro da síntese. Eu estou mostrando a síntese da ideia, do conteúdo, dentro das 4 linhas. Você entendeu isso? Então, por exemplo, é muito importante a pessoa fazer isso aqui para ficar mais aguçada, mais perspicaz, com mais lucidez, com mais aprofundamento naquilo que ela está mexendo nas ideias. A frase enfática ajuda a pessoa a melhorar a hiperacuidade. Aquilo que eu chamo de parapercussiência. Isso é um fato. Agora veja, não tem jeito. Como é que você quer mudar isso aqui? Eu não posso desafiar vocês a mudar minhas frases enfáticas, porque vocês já têm dificuldade até o momento de fazer as suas. Então não dá para inserir um absurdo, pedir uma coisa dessa. Mas, por exemplo, examine uma hora e vê se você consegue melhorar. Tem coisa que às vezes pode. Mas
vai dar uma dificuldade danada. Tem gente que arruma a frase enfática melhor, mas aí você vai escrever das 6 linhas, em vez de 4. Quer dizer, desse jeito até eu. Então é bom examinar tudo. Agora, lembre-se que eu estou falando. Há um enquadramento do fundo e da forma, do conteúdo e da ideia, dentro de 4 linhas fatais. Fatais. Quer dizer, a coisa mais difícil que tem é você fazer isso. Isso é dentro da versificação, é da poética. Na verdade, isso aí seria a poesia em prosa concreta que nós estamos fazendo nessas 4 linhas. Você entendeu? Do ponto de vista de arte, aí o problema seria esse. Poesia em prosa concreta. A poesia concreta, aí no caso em prosa. Agora aqui, na leitura da psicosfera de uma consciência, como diferenciar o que é da pessoa do que é a influência das energias do ambiente sobre a pessoa? Não. A pessoa, a gente vê logo como é que o problema é dela. Com o passar do tempo, isso fica definitivo, você não tem mais dúvida, é uma verdade relativa de ponta que você admite. Muito se fala em cores da aura, é besteira, mas pensa que as cores são influenciáveis, perfeito. Quando o senhor faz esse tipo de leitura, a confiança maior está no que os amparadores dizem, no reflexo das energias no senhor, ou é algo diferente? Não, é tudo isso junto. Eu tiro partido de tudo que me dão naquele momento evolutivo. Agora, o que eu me baseio é na aura que eu vejo. Se eu vejo se a aura é boa de cara, eu já começo a tirar outras conclusões a respeito do assunto. Agora, você pensa bem, se eu vejo uma pessoa que eu já conheço a vida dela, e ela vem com uma aura diferente, você já tem um diagnóstico também totalmente diferente, a situação muda. O pilar de energia que está em cima da pessoa, que está limpa e enxaguada, de onde vem esse pilar? Nenhuma consciência nunca me explicou isso direito. O problema todo aí é o seguinte, ele é igual eu para explicar isso, desde a década de 50 eu já explicava isso. Lembre-se, se você já estudou, você sabe o que é o relâmpago e o raio. O raio parece que vem de cima para baixo, mas na verdade o raio ele é de baixo para cima. Então, a situação na pessoa parece que é a mesma coisa do raio. Quando ela está cheia de energia, aquilo sai, como se fosse depois despejar, igual uma chuva. Então, é um transbordamento do processo da pessoa, quando ela é boa mesmo. Agora, você fica pensando, isso aí confunde as pessoas, que eles acham que aquele pilar de energia em cima da pessoa foi feito por algum amparador. E às vezes não é, é a pessoa. Pense nessa hipótese de ser a pessoa. Também nas fotos com flash forte, às vezes aparecem bolhas brilhantes que não são efeito de luz. Parece bolhas de sabão densa, como se fossem aquelas bolhas de energia extrafísica. Esse é o ectoplasma que o senhor falou? É. Mas agora só tem uma coisa. Quando isso ocorre, o ectoplasma aí é puríssimo. Ele é branco. Na fotografia parece branco. Então, às vezes a pessoa fica branca, branca, branca. Você custa definir os traços, tanta brancura que tem. E a fotografia foi para o espaço. Ela não aparece do jeito que é, aparece com aquela brancura. Eu tenho fotos que nós já tiramos aqui com os outros, que às vezes tem um processo de brancura em cima das pessoas. Tal. E não é reflexo. Isso tudo existe. Isso é ectoplasmia. Na Holoteca existem muitos livros com fotos de ectoplasmia? Sim. Qual seria a melhor bibliografia para esse estudo? Olha, o melhor é você estudar o alemão. Como é que chama o alemão? Skrenchnotzing. Outro dia vi em uma livraria o seguinte título: Como melhorar seu ectoplasma? O senhor já ouviu falar desse livro? O senhor recomenda algum livro? Eu não conheço esse livro. O livro que eu recomendo é Skrenchnotzing. Nós temos em alemão e em inglês lá embaixo. É um tratado, grandão. Vale a pena ver. Não, esse é outro. O Skrenchnotzing é sobre materialização mesmo. Tem muita foto, etc. É o alemão. Ainda conheço pouco de projeciologia, tenho grande interesse, estou estudando e trago as seguintes questões. No estado de coma profundo ou persistente ou vegetativo, a consciência tem seu conteúdo de consciência perdido para o meio intrafísico, pelo menos pelo que se percebe de maneira grosseira para as consciências comuns. Em relação ao plano extrafísico, olha, coma varia o infinito.
Tudo depende da lucidez do comatoso. Isso varia infinito. Tem gente que está mais viva no estado de coma do que aqui na vigília física. Há uma vida ativa extrafísica para esse comatoso, na maioria dos casos, ou não? Depende da pessoa. Será possível desenvolver meios, mecanismos ou tratamento a médio prazo para restabelecer a comunicação com as pessoas comuns e familiares não estudiosos da projeciologia? Olha, isso aí é muito difícil, porque as pessoas são fanáticas. Quando elas são fanáticas, elas têm apriorismo. O apriorismo não deixa a pessoa melhorar. Por exemplo, para esses todos fanáticos, devia de usar aquelas dicas do início do Espiritismo, que Allan Kardec falou. É melhor você rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Os espíritos esqueceram isso. Eles aceitam muita mentira, muita mistificação, muita farsa, passa por cima daquilo e não falam. A gente tem que falar. Chega o tempo que não tem outra saída. Quando você averigou mesmo e viu que tem mentira, você não pode compactuar com aquilo. Agora, Allan Kardec já falava isso do ponto de vista das mistificações, do processo das mesas girantes, aquilo tudo. Isso é 1860, ele já falava isso. A ideia é mais ou menos essa. É preferir você rejeitar 99 verdades a aceitar, admitir uma só mentira. Não é isso que tem lá? Allan Kardec. Agora veja, esses espíritas, por exemplo, que estão falando essas coisas aí, e que estão defendendo essas coisas, eles não leram Allan Kardec. E outra coisa, estão defendendo Allan Kardec. Eu não, estou metendo o pau e estou falando bem do Allan Kardec, depende do que é. Agora eles não, só quer defender, mas não examinar, não estudar, não estão seguindo Allan Kardec. Por que esportes aquáticos como surf são tão relaxantes? Me parece que após surfar, sinto como se tivesse absorvido a energia do mar. É lógico que você absorveu, não há dúvida, que é isso. Mas não é só isso, é porque você está volitando. O processo lá em cima da prancha, parece que a pessoa está volitando, é um processo extrafísico. Agora, ó, sai do corpo e surfe fora do corpo, noutra dimensão. Você vai ver o que é volitação. Você não vai querer outra. O surf vai ficar desse tamanhozinho para você. Em tertúlia passada, o senhor comentou sobre o processo dos seus amparadores e dos livros recebidos durante seu período espírita. Qual foi a real intenção desse trabalho, com tantos livros que relacionados a Tacon e ao cristianismo recebido pelo senhor naquela ocasião? Eu entrei lá para ajudar o Chico Xavier, antes de mais nada. Foi para isso que eu estava lá, para receber os processos. Porque antes do Chico eu não tinha ideia de publicar nada das minhas psicografias, nada disso. Eu comecei porque o próprio André Luiz pediu, falou aquelas coisas, tá, com a Emmanuel e tal, e nós entramos na história para fazer os livros. Agora, eu fiz aquilo tudo, é tanto que depois dele, eu não publiquei livro psicografado nenhum. Psicografia, eu acho uma coisa secundária. Ela não é o ideal, não é o essencial. Agora, para quem está começando, um ou outro, isso é importante, mas veja, hoje virou uma indústria. É uma indústria de dinheiro, o povo só pensa em matéria, é a chamada indústria da mediunidade psicográfica. O negócio tem isso no Brasil. Antigamente, a gente dava os livros para fazer uma editora, para que aquela editora ajudasse a obra assistencial dela. Hoje, não parece que é assim, não. E aparece livro de tudo quanto é jeito. E tem gente tirando partido disso. Tira partido direto e tira partido indireto. Eu nunca recebi dinheiro com nada desses livros, nem com os meus outros aqui, que não são psicografados. Isso aí é que é a situação. E outra coisa, hoje eu faço igual, ó, Homo Sapiens Pacífico, terceira edição gratuita. A gente está fazendo livro gratuito, edição enorme, tratado, 1.500 páginas aí, tudo dado. E um monte de livro gratuito. Agora veja, isso não tem nada a ver com a psicografia. Que eu acho que é melhor fazer isso para mostrar atalhos ao serviço da interassistencialidade. Então, ó, vê se você não entende por que é que eu recebi os livros psicografados. Eu não sou contra a psicografia, não. Desse produtor de psicografia, o maior mesmo desses médicos todos aí que existiu, que eu vi, foi o Chico Xavier, sim. Mas ele também não era perfeito. Vamos lembrar bem disso. Se a gente fala, o povo acha ruim. Se fala de Chico, se fala de Allan Kardec, se fala de J. Cristo, pronto, você é anticristo. Eu sou um anticristo, se você for pensar assim. Porque eu falo das coisas porque o que interessa é a verdade. Allan Kardec. É preferível rejeitar 99
verdades do que aceitar uma só mentira. Agora há pouco você falou, agora há pouco. Eu vou pedir para a turma que está escrevendo isso aí para estudar um pouquinho o verbo haver. Que a turma não coloca o H com A em nada. É preciso de pouco, eu já estou cansado de colocar aqui, eu não vou pôr mais da agora para frente, tá? Vou deixar por conta de vocês. Agora há pouco você falou que é preferível a dança que as artes marciais. Por que essa distinção? Porque a dança, ela não mata ninguém até o momento, pelo menos ela é mais suave. A intenção é outra. Agora, artes marciais não, é violência. O negócio pode chegar numa agressividade que mata. Eu já vi gente que morreu por causa de arte marcial. Na hora. Agora, ó, mesmo tango, eu nunca vi em Buenos Aires, na Corrientes, o povo se matar por causa de tango. Sou mestre em Jeet Kune Do, arte fundada por Bruce Lee. Nossa, deixa disso, chefe. Sobre línguas, latim seria superior a todas as línguas latinas. Ou seria necessário aprender cada um isoladamente? Exemplo, inglês. Não, o latim é uma boa, sim, para você saber, principalmente os afixos, prefixos e sufixos. Isso aí é importante. Agora veja, deixa desse negócio do mestrado, lá do Bruce Lee, e vamos trabalhar com os dois hemisférios cerebrais. Deixa a psicomotricidade do seu cerebelo. Você é uma personalidade. Sendo uma personalidade que escreve assim tão bem, como você está escrevendo, você precisa de usar o seu cérebro. Você está vivendo cerebelo? Vai continuar? Cerebelo é o cérebrozinho. É isso. Vamos trabalhar com calma. Qualquer coisa você liga aqui e conversa com um amigo meu que chama Luiz. O Luiz está ali, ó. Cadê o... Não, o Luiz é você. O Luiz era também, e veja o que ele faz. Hoje ele escreve sobre paradoxo. É especializado. De modo que vocês vejam isso. O nome do nosso amigo, depois é bom. Luiz é aquele lá, ó. Por favor, vocês da Câmara, pega lá o Luiz. Pega lá. Já apareceu, então tá bom. Agora outro. Luiz Bonassi, que é o nome dele, especializado em paradoxo. Você vive um paradoxo. Eu já viveu esse paradoxo. Que ferramentas podemos utilizar para identificar se as novas conquistas são desvios de PROEX ou encaminhamento da PROEX? Quer falar isso aí? Seria bom. Isso aí é a sua área. Vou ler de novo para você. Que ferramentas podemos utilizar para identificar se as novas conquistas são desvios de PROEX ou encaminhamento da PROEX? Essa questão sempre se faz muito, como diferenciar o que é automimese dispensável e aquilo que realmente a pessoa está executando em função da PROEX. A variável que a gente sempre pede para a pessoa considerar é justamente a interação dos recebimentos. Se aquilo que ela está fazendo tem correspondência com aquilo que ela recebeu da vida. Se está correspondendo de maneira satisfatória. Se ela está desperdiçando o que ela recebeu da vida, o que são os aportes, ela já está aí fazendo um desvio da programação existencial. Então tem que ver isso. A analogia que a gente pode fazer. Uma pessoa, por exemplo, que teve doutorado ou pós-doutorado e de repente ela resolve só ficar ensinando os outros a fazer escultura. Quer dizer, há um desperdício daquele conteúdo, daquele aprendizado. Então, ela perde o prioritário. Ela perde o prioritário. Quer dizer, outros poderiam fazer aquilo. Não que ela não vá ser útil dentro de um determinado contexto. Mas aquilo que ela pode fazer, nem todo mundo pode fazer. Então a pessoa tem que se basear mais ou menos por aí. Na página 5, na parafatologia, o saldo da ficha evolutiva pessoal da consciência. A consciência pode consultar o saldo da FEP ou somente os revoluciólogos? Não. Eles podem mostrar para você quando você der sua máquina. Para uma consciência ver o negócio aqui, é preciso ter muito mérito para um amparador levar e ver como é que está a situação. Agora veja, às vezes a consciência mais lúcida não precisa disso. Ela deduz por si mesma o saldo dela. É só colocar num papel o que ela tem feito, o que ela recebeu, como é que é. Examinar, por exemplo, o processo da CONSO, da PEX,
examinar como é que é essa situação, dentro de uma reflexão de 5 horas. Né? Isso aí ajuda a pessoa, não há dúvida. Agora, gente, eu queria pedir uma coisa aqui para vocês, é vocês tertuliário aqui meu, não é para tertuliário, nem é teletertuliário, não, é vocês tertuliário. Vocês podiam aí, uma pessoa, algum de vocês, conversar com os outros e ver quem é que pode representar certas ideias para responder. Por exemplo, o Arlindo tem respondido muita coisa para mim em matéria de filosofia, lembra? A Rosa tem respondido a opção de coisa na base de matemática e outras coisas a mais. Você tem respondido a respeito, por exemplo, da Apex, que é a programação existencial. Agora, eu queria ver quais são os especialistas que nós temos. Do jeito que estou falando, Luiz, por exemplo, em matéria de paradoxo, essas coisas todas, o processo de arte marcial, então, Kung Fu, então, entende? Então seria bom vocês me darem uma listagem dessa para vocês se manifestarem mais. Por quê? Vocês são enciclopedistas igual eu. Eu fiz 17 livros em coparceria com o Chico Xavier. Agora hoje eu estou fazendo um livrão em coparceria e eu quero com algumas centenas de parceiros. São vocês. Tá certo? Então é bom que vocês também entrem aí para não ficar só eu aqui. Então, quem é que poderia pegar essa listagem? Você pega, eu poderia centralizar essas informações. Conversa bem com a Rosa, com a Arlindo, com a Adriana, a Cristiane. Isso aí também pode ajudar. Faz uma listagem de cada um. Você lembra que no Instituto, uma vez, eu fiz isso para as pessoas fazerem, vamos dizer, pesquisa. Fazer pesquisa, você lembra? Para chegar depois e fazer o livro. Eu comecei a pesquisar. Nós agora precisamos de fazer para ver como é que a pessoa está fazendo o livro. Por exemplo, o do Luiz é sobre livro. Por exemplo, sobre viagem. É o caso de falar, a Cátia é doutora no assunto. Essa listagem você fez, passou em 93. Eu comecei a pesquisar ProEx em função dela. Agora nós estamos precisando de fazer uma, agora do tertuliário, essa é a definitiva, pro resto da minha vida. Está vendo? Que é o problema da enciclopédia. Tá bom. Eu não vou precisar de fazer uma outra depois. Agora, são os enciclopedistas parceiros. Tá. Os meus parceiros enciclopedistas. Falar com a Cristiane Ferraro também. O povo, então, eles não precisam de vir aqui para debater comigo. Ele vai debater com vocês, que às vezes tem um especialista que é melhor ele falar do que eu. Então não precisa de falar só com careca, que ele pode estar achando que está senil, de barba branca, tal, boboca, tal. Então ele vai ver outros. Vamos ver se o outro é boboca também. Tá bom. Dentro da especialidade dele. Isso é bom, é importante. O Marcos chegou? Está lá em cima. Escuta, passa isso aí para cima para ver se eles vão passando. Ô Marcos, esse aí é o tal filme que eu falei sobre um processo de terapia, um processo de câncer. Isso tudo é baseado em fatos normais. Esse filme é belíssimo, seríssimo, vale a pena ver. Quem não vê esse filme é boboca, tá certo? Eu já vou falando. Boboca significa burraldo, burrildo e burroide, tá certo? Fala aí o nome do filme. Ninguém escutou nada, mas você falou. Né? E ele disse, ninguém escutou nada. Fala aí. Então, o nome do filme é Uma Chance para Viver, baseado em uma história verdadeira. Living Proof. Você não conhece esse filme? Não. Aí, tá vendo? Como foi eu que falei, segundo ele, quando eu é que marco o filme, todo mundo aparece lá, tem mais gente. Da última vez. É verdade isso? É verdade. Então, esse aí vale a pena ver. Da última vez belíssimo, vale a pena. Vocês não vão perder 2 horas com ele. Vai valer a pena, vocês vão ganhar. Olha, agora é muito bacana por causa da pesquisa da pessoa, a situação toda que tem, e está muito bem articulado, está muito bem apresentado o filme. Tá, vale a pena. Obrigado pela indicação, a gente vai passar assim. Eu desejaria ver esses filmes, vocês deviam dar para mim, isso aí eu estou trazendo aqui ultimamente. Todo. Não é isso? Eu mereço um ou outro de vez em quando. Domingo às 8. Domingo às 8. Não precisa de comprar o filme, fala só para mim, se ele é bom. Aí eu vou estudar. Mas, hein, Valdo, a gente... Esse aí não foi do que eu pedi para você, foi, né? Foi dos tais que eu pedi, né? Pois é, mas quem descobriu foi eu. Quem viu? Eu te pedi, você arranjou. Mas esse aí foi dos meus, não foi? Pois é, que tinha um monte de coisa aí, junto de outras coisas, eu selecionei esse.
E eu vi que o negócio é bom. Quer dizer, pelo menos eu acertei no início. Porque de vez em quando eu erro, redondamente. Mas, Evaldo, você sabe, às vezes você encontra um bom diretor, bons atores, boas atrizes, mas não quer dizer nada. O filme, às vezes, é um fracasso, não vale nada, mal feito, tudo. Então, vou aproveitar para falar que a gente deve começar... a sessão pipoca. A sessão pipoca deve passar a ser semanal, talvez ainda essa semana, esse final de semana, né? E os seus filmes, os filmes que você indica, normalmente, em geral, ganham mesmo. Mas da última vez, foi uma exceção. Não ganhou o Segredo de Beethoven, perdeu para o Wake and Life, que é o que talvez a gente passe agora no final de semana. Mas, em geral, assim, 99% das vezes, aquele filme que você indica aqui na tertúlia ganha, se leva. Tem mais gente, né? Hã? Não, esse aí vai ter mais gente. Esse do Henry Connick, né? Mas obrigado. Agora, uma coisa, quando o filme for muito bom, se o povo reclamar, você pode fazer uma reprise. Isso, também, né? Faz uma reprise do negócio quando o negócio for bom. Pensa nisso. Essas coisas precisam ter. Vai clarear, né? Mais problema. Obrigado. Posso fazer uma perguntinha? Depende. Vamos cobrar dele alguma coisa? Como é que é? Eu estava falando ontem em consciência harmonizada, né? E da cosmovisão, e, enfim, o processo da cosmovisão é complexo, envolve polimatia, com várias especialidades. Aí, ontem mesmo, anteontem, eu fui no Sebo Cultural e vi um livro lá sabe quem é Roso de Luna, né? Quem foi Roso de Luna? Quem é? Roso de Luna. Eu não estou entendendo. Não. Roso de Luna. Roso. E o que tem? Não, aí me veio à cabeça, esse cara foi, o que você acha dessa personalidade? Foi um cara estudioso também de várias áreas, né? Um cara deu adorno aí, mais uma vez. Sou extremamente deficitário nesse assunto. Porque eu andei lendo também, é um cara também que tinha polimatia, dava palestras pelo mundo todo em várias especialidades também. Né? Tá legal, então. Bom, então... Gente, há muitas consréus na Terra, mas há muitos intermissivistas. E junto com isso, tem muitos savant. E por outro lado, tem alguns gênios. Só aí tem 4 tipos de pessoas que vale a pena estudar. Consréu, intermissivista, savant e gênios. Gênios propriamente dito. Tudo está aparecendo na Terra atualmente. Agora, o que eu gosto mais de estudar são vocês, são intermissivistas. Mas um sujeito desse tipo, né? Eu sei que você não, acho que talvez não tenha estudado. Também não conheço a fundo, mas que com poucos recursos, né, ensinava por todo o planeta, etc., e dentro de várias especialidades. Em geral, falava de parageometria, de uma série de coisas, né? Vamos ver, pode falar. Em relação à questão da mega euforização, a gente estava discutindo com algumas pessoas e pensou de ser na segunda-feira. Se chegar a alguma conclusão... Se todo mundo estiver de acordo. Olha só, isso aí é o Conselho dos 500. Foi mais de maneira informal, mas é porque senão a gente nunca define isso. E aí se todo mundo estiver de acordo e você tiver quinta, prefere agora, quinta? Eu falei no Conselho dos 500, né? Nós estamos falando na mega euforização. Na minha próxima vida eu quero fazer outro tipo de Conselho dos 500, que agora não dá. Com as consciências? Você tem uma ideia de quê? Conselho dos Despertos. Dos despertos, mas não é isso, é dos mentalsomáticos. Conselho dos 500 só agudos do ponto de vista da prioridade da inteligência evolutiva. Então, os 500 da inteligência evolutiva. Mas só do ponto de vista mental somático. Os parapercussientes. Eu acho que na próxima vida a gente pode fazer. Tá certo? Eu confio em vocês. Quem sou eu para participar dos 500? Mas vocês, eu acho que vocês já vão ter cabedal para isso, bagagem para isso. Então, agora, o que é que resolveu com a mega euforização? Ela está colocando a questão de ser na quinta-feira. Pode ser também quinta-feira. Importante a gente já definir. Quinta-feira, melhor? Como é que é? Na quinta-feira? É assim? Agora, nós podemos fazer, então, eu vou atender 2
para mega euforização, tá certo? E cada um desses que a gente for sorteado, aí, ele escolhe 2 para ficar lá perto dele para ver, porque senão eu tenho que ter o processo da prova. Perfeito. Proof. Os auditores. É a chamada prova viva. Tem que ter as provas vivas lá dentro. É living proof, que eles chamam hoje. Então, Valdo, na próxima quinta-feira pode iniciar? Pode. Só para o pessoal. A hora que eu chegar, você teletertuliano também saber. A hora que você chegar, vocês me avisam. Hoje é dia. Oi? Agora, nós vamos fazer isso depois das 2 horas, não é isso? É melhor, só um né? período. Porque assim dá tempo deles fazer sorteio, etc. Tal. Isso. Vamos aproveitar e já definir a hora do sorteio, porque aí... Pois é, a hora, 2 horas, não tá bom para você? Para fazer o sorteio a gente tem que fazer antes. Então, 1 hora... Faz gente... até 1h30. Até 1h30 então. 1h30 a gente faz sorteio. Porque às vezes dá conversa e tal. Isso. 1h30. 1h30. Entendeu, Valdo? Quinta-feira. 2 horas Quinta-feira, dia 29. 2 horas é para fazer, mas 1h30 eles fecham. Quem chegou depois de 1h30 não entrou no sorteio. Sei, mas eu começo a fazer que horas? Às 2 horas. Às 2 horas. É o que você falou, é isso? Então, escuta, na quarta-feira eu vou pedir a vocês, você falar isso aí antes. Amanhã vai ter isso, explica tudo. Para não haver reclamação. Então, começar um pouco mais cedo, Val. É só na próxima quinta, né? Não é toda quinta. É uma quinta. Não, né? nós vamos ver o que acontece depois. Eu sigo os fatos junto com os parafatos, mas em primeiro lugar os amparadores. Vamos ver o que vai dar. Agora, os fatos é que orienta a pesquisa. Se a gente vê necessidade disso, pode ser que a gente estende mais. Do jeito que eu fiz com o arco voltaico. Isso. Agora, vocês se preparam, hein? Agora é o seguinte, 14 horas é muito em cima, não pode mexer muito com a pessoa. 14 horas é muito em cima? É pouco tempo? 14 horas fica muito em cima do final da tertúlia ou começa um pouco antes? Tanto faz. Tem que ver o que é melhor para você. Topo qualquer parada, a qualquer hora, depende de vocês. Não coloque a minha pessoa... Aqui, escuta, você e o Roberto, não coloque a minha pessoa como qualquer obstáculo nisso. Não, mas é que você tem que... Eu sou a favor daquilo que você decidiu. Mas não vão ser 2 cobaias? Sim. Aí até a pessoa ir escolher mais os 2 e depois a gente discutir, aí não dá tempo. Não, o problema é que ele vai ter 1h30 que ele vai fazer isso. 1h30? Não é isso? A gente faz o sorteio 1h30. Ele já vai acertar por 2 horas, já tem as 6 pessoas já escolhidas. E às vezes não são 6, às vezes pode ser 5 ou 4. As duas tem que ter tudo já escolhido. Pode repetir, né? Ele nunca sabe. Pode ser assim, então? Olha, vocês é que decidem. Foi isso que vocês decidiram? Então, eu sou cobaia. Então, recapitulando. Eu sou instrumento. Recapitulando. Pode recapitular? Eu sou móvel. Eu sou um traste. 10 para as 2. Vocês decidem. 10 para as 2. Então, Valdo, o pessoal está achando 10 para as 2. Então, fala então, com ele, não é comigo. Tá, 1h30, até 1h30 para o sorteio escolha dos 6. Depois, às 15 para as 2, 1h45, inicia. É bom falar quem é que foi logo antes, para a pessoa se preparar. Isso, para já escolher os outros 2. Se for a Magali, ela quer ficar. Escolher no começo. Não é assim? A Magali é assim. Mas não é verdade? Eu vejo isso aqui todo dia. Verdade. Agora veja, eu sou um traste, vocês mandam no traste, quer dizer, eu sou um aparelho, sou um móvel, uma coisa assim, vocês é que mandam. Nessa história eu não quero mandar em nada. Então ficou 1h30, sorteio 1h45 inicia, tá? Agora a pessoa... Não é isso? Cada um aí que vai entrar nesse sorteio vai pensar quem é que ele vai selecionar para ser os 2. Já começa a pensar nisso, né? Senão vai pegar na hora lá, senão é aquela moça que foi casar. Não, mas eu esqueci que tinha as damas de companhia. Eu não vou casar hoje. Só na semana que vem que eu tenho que escolher as damas. Então o processo aí tem que ver as damas de companhia desse casório, tá certo? Valdo,
Só uma dúvida. Tem lógica isso que eu estou falando. Você tinha falado de escolher logo no começo, você está falando 1,5. O que fica? Não, o problema é de vocês. Pensa lá, fala com ele lá, não é comigo não. Não, você, fala aí. Eu entendi. Vocês decidem. Por enquanto está dando esse arranca-rabo, mas depois essas coisas vão assentar. Isso faz parte do serviço. Depois a coisa assenta, tá certo? Agora, ó, vocês se preparem, hein? Que eu vou trazer os cachorros quinta-feira, tá certo? Professor Valdo, aqui letra B. Eu posso fazer uma pergunta sobre a tertúlia ritmo mental somático? Olha, vocês estão cobrando alguma coisa hoje? Não? Pode falar. Os números atrasados têm mais valor? Como é que é? O preço é maior? Na fatologia, o senhor comentou, está escrito, né, sobre o primeiro passo da instalação do autoconfinamento mental somático. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Autoconfinamento mental somático. O autoconfinamento é a hora que você faz uma ilha de autoconsciencialidade para você. Ilha de autoconsciencialidade. Então, por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer, qual é a sua base intrafísica? O que você faz nela? Como é que é o seu processo de energia nessa base? Isso melhora o seu processo mental somático. Outra coisa, isso aí é o seu escritório. O que irradia no seu escritório? Isso também é importante. Não acha? Então, esse autoconfinamento está mais voltado a isso. O autoencapsulamento, no caso mental somático, de hiperacuidade, para fazer o essencial, prioritário, daquilo que a pessoa esteja pesquisando. Agora, com o passar do tempo, tudo conflui para isso aí. Isso é a base de tudo. É o cerne do problema do trabalho da pessoa. É muito importante. Agora, a hora que eu atendo aqui é bom, porque eu estou vendo o careca lá, dá para ver o que é e ver quem é que está sendo atendido. Isso é importante. Muito sério. Da ponta. Qualquer coisa era só rodar, né? Que eu estou me vendo lá, mas não dá, né? Eu não posso ficar de costa para vocês. Senão eu fico sabendo. Por isso que a maior parte do tempo eu estou de costas, que eu estou atendendo aqui, eu não sei o que está passando lá. Valdo, aqui. O meu também é de ontem. Você tinha falado alguma coisa de índigo. De quem? Índigo. Índigo. Sim, os meninos índigos, a criança índigo. Pelo que eu vi no dicionário, tem a ver com eruditismo, é isso? Agora, o que se você quis dizer aqui desse índigo? Índigo é o seguinte, hoje eles estão falando, são de certos meninos que são superdotados. Agora, eles estão querendo especificar superdotado especial nisso, naquilo e tal. Isso aí são as crianças prodígios, aquelas precocidades infantis, que existe desde o século XIX. O povo já estudava isso. Agora, lá no fundo, isso é o que a gente chama também de superdotação. As superdotações de diversos calibres, naturezas, condições, manifestações. Entende? Que é uma das coisas que eu mais estudei na minha vida desde o início. É que o nome diferente, eles estão dando esse nome, porque sempre foi superdotado. Mas agora está na moda falar em índigo. Está na moda. Está na moda, está na crista da onda. É isso aí, é processo de porque tem a ver com figurinismo. Tem, pessoal, que tem a ver com azul, o pessoal diz que é criança de aura azul. Azul, violeta. É besteira isso, esse negócio. Agora veja, vai colocar aura na criança. Isso é que eu falo. Que bobagem. O problema de cor na psicosfera, eu acabei de dizer aí nos outros assuntos, nós estamos explicando isso tudo. Enfim, isso pega porque dá. Tem gente que vende essas coisas, já tem livros sobre isso, estão debatendo, faz fama, deita na cama, né? Seja a pessoa, seja a ideia, seja o grupo, fez fama, deita na cama. Nós estamos vivendo uma época, ainda mais com a internet, blogs, orkuts da vida, né? E outra coisa mais, como é que é? Orkutar, bloguear, tweetar, que mais? Qual é o dessa semana? Essa semana já deve ter aparecido mais algum aparelhinho pequeno. Eu preciso perguntar uma hora para o Stein lá. Entende? Qual que é aquele, o fortão dele, que aquele lá também devia de criar. Aquele é impressionante, um negocinho desse tamanhozinho, um computador tão forte igual o meu, da mesa, grandão.
quer dizer, um BTU, você está entendendo? Não é CPU, não, é BTU. BTU era uns negócios de mexer com betume e outras coisas mais. Então esse aí deve ser desse tipo, não é CPU, não. É aquele super pesa. Você está entendendo como é que é? Super pesa desse tamanho. A eletronáutica utiliza na frenologia a análise de conteúdo da consciência. Qual a sua omnivisão a respeito? Olha, a frenologia, ela foi liquidada há muito tempo junto com outras coisas. A frenologia, uma estudava o negócio por dentro do cérebro e outra estudava por fora. Isso tudo caiu de moda, etc. tal. Agora, hoje, eles estão tentando estudar o processo de conteúdo da consciência. Vamos ver o que é que dá com o tempo. De qualquer maneira, não é bom a gente falar nada por enquanto, não. Vamos ver o que eles conseguem, para ver se arrumam alguma coisa nesse sentido. De qualquer maneira, já há uma luz no fim do túnel, se ele já tem gente interessada só na expressão consciência, já é alguma coisa. Médios bastante influentes e cosmoéticos estão propícios a dar uma informação relevante de conteúdo extrafísico, equivocada e ou distorcida, pelo fato de, ao informar aquilo, não estar sendo assistido pelo evoluciólogo no momento que informa, e se caso tal equívoco for possível, o amparador não deveria alertar do erro e posteriormente corrigir, esclarecer melhor? Primeira coisa nesse caso é o seguinte, olha aqui. Você acha que o amparador, ele consegue sempre transmitir aquilo que ele deseja? Nem sempre, porque depende da pessoa que recebe. Então, tira isso. Sobre a geração índigo, estaria Divaldo Franco e outros entendidos no assunto equivocado quando nos falam de tais crianças? Estuda o que é e vê se tem lógica. Eu sou baseado na lógica. Tudo meu é na base de lógica. Pensa bem. Fatos lógicos. Vamos pensar nisso. Veja bem o que é. Agora, ó, não vai estudar só isso, não. Estuda o que é superdotação, o que era precocidade. Como eu estava falando, vai estudar a janela de Marco. Tem os livros todos dessas precocidades aqui, ó. Isso é coisa de 100 anos. Ontem perguntei ao mentor desencarnado se poderia começar a fazer a TENEPS. Para minha grande surpresa, ele me respondeu que eu deveria estar fazendo a minha própria TENEPS pelos últimos 40 anos. Eu tenho 90 e tantos aninhos, mas me considero um broto. Isso é uma senhora, gente. Ela de vez em quando escreve para cá. Hein, cara, tem mais de 90 anos e se considera um broto. Você sabe o que é broto, né? Tenho dirigido um trabalho de desobsessão aqui em São Paulo, em um centro kardecista desde 1990. Será que posso aproveitar a minha prática no Espiritismo, na TENEPS? Olha, deixa tudo isso, porque você está igual eu. Nós estamos já na Avenida da Saudade. É bom a gente se preparar para o que vem pela frente. De modo que você começando já a mudar a sua vida e fazer uma reciclagem, na próxima vida você já vai entrar com um curso intermissivo, uma ProEx maior, mais ampla. Se eu fosse você, aproveitaria o resto dos anos para trabalhar com o seu processo consciencial mais sério. Uma coisa, se não é essencial, e você tem outra que é preferível essencial, é mais ideal, né? Pensa nisso. Já que o professor falou há pouco dos livros gratuitos, existe a possibilidade da transformação das obras conscienciológicas em e-books, livros eletrônicos distribuídos gratuitamente pela rede mundial de computadores. Nós já estamos começando a colocar alguma coisa disso já na computação. Agora, o próximo que eu estou querendo é preciso falar com o Max, eu não sei como é que está com o Max, que é os 700 experimentos, a gente quer também julgar. Se uma consciência tem conteúdo desconhecido para ela mesma, significa que ela nem pode aproveitar desse conteúdo para ter mais bem-estar e nem consegue evitar o que pode prejudicá-la? É lógico, você está falando, uma consciência que tem conteúdo desconhecido para ela mesma, quer dizer que ela tem alto assédio. Se ela tem alto assédio, ela pode ter alto assédio, heteroassédio. Então, tudo isso pode prejudicar, sim. A gente tem que entender quem é que nós somos, em primeiro lugar. Isso é a primeira coisa, muito importante. Poderia falar um pouco sobre Madame de Perrance, sobre o seu processo de ectoplasmia? Olha, dessa turma que escreveu sobre, no século XIX, que escreveu sobre a ectoplasmia, a Madame de Perrance foi muito importante, porque
ela mostrava, se você for olhar lá no livro, ela fala como se tivesse uns fiozinhos saindo, como se fosse até dos poros do corpo dela. Agora, aquilo quase sempre saia dos buracos, dos orifícios do corpo. Isso aí é importante ela falar. O século XIX foi uma das que falaram espontaneamente, ela era mais uma cobaia. No entanto, ela expôs no livro dela uma condição como se fosse uma pesquisadora. Agora, bem antes dela, 2 séculos antes, no Diário Spirituale, Swandenborg fala também as mesmas coisas. Ele explica sobre a ectoplasmia dele. Isso séculos antes. Estou me sentindo como uma noviça rebelde, ou seja, uma tenepsista rebelde. Acabei de ler o manual da Tenepsis, tenho 90 e tantos anos, é ela. Meu marido morreu 20 anos atrás e desde então tive uns namorados, pois adora a minha sexualidade sadia. No citado livro, o senhor menciona que é importante a tenepsista ter uma vida sexual sadia. Eu, mesmo na minha idade, tenho alguns pretendentes. Será que vale a pena investir na dupla evolutiva e na tenepsis, mesmo na minha idade? Eu acho que sim, pois também tenho experiência na desobsessão e gostaria, a gentileza da sua opinião. Olha, a senhora está fazendo lembrar que eu senti até um banho de energia. Faz algum tempo, mais ou menos uns 10, 15 anos, uma senhora me procurou do Nordeste. Ela tinha o cabelo branquinho, muito magra, e tinha 72 anos. Então ela trouxe para mim uma série de fotografias e falou assim, olha, essa é a minha vida no Nordeste. Eu sou uma viúva e sou a mãe protetora desse povo todo. Então ela mostrou uma fotografia que tinha mais de 60 pessoas na foto, tudo descendente dela. Tudo descendente dela. Agora eu virei, mas o que a senhora está mostrando com isso? Eu quero dizer para o senhor que nunca mais eu vou tirar essas fotos. Eu estou usando o meu estado vibracional, já sei fazer a tenepsis, e agora estou fazendo aquilo que eu nunca pude fazer por causa dessa gentalha que eu criei. E o que a senhora vai fazer? E a primeira coisa, eu quero ir à Europa para ver umas coisas que eu preciso. Isso me interessa por causa de energia de vida anterior. E ela estava toda arrumadinha, ia de avião, sozinha, viajando. Eu falei assim, mas vem cá, mas só está viajando sozinha, esse monte de gente da sua família. Eu deixei tudo, Paulo, e falei com ele, vocês agora cuidem de vocês, que eu não posso ficar mais nesse processo. O clã acabou. Então, essa senhora aqui está a mesma coisa, está fazendo lembrar. A outra tinha 72 anos. Estava com uma vivacidade, uma força enorme. Ela apareceu para mim no ECP2. Participou do ECP2, falou muito, sabe? Debateu temas, tudo na hora lá. De modo que é a mesma coisa. Eu estou de acordo com a senhora. Se eu fosse a senhora, já começava a fazer a tenepsis para valer, se é que a senhora está fazendo. Então, arranja aí um pretendente. Olha bem como é que ele é, etc. Veja bem isso que eu chamo de psicosfera. Para escolher o príncipe encantado, o ideal é ver a psicosfera do cara. Isso aí é importante. Vale a pena. Estou de pleno acordo com a senhora. Estou com a minha irmã aqui do lado e ela pergunta ao senhor, o que fazer com os filhos? Um de 12 e outro de 15 que não gosta de estudar. Só estuda com muita pressão dela. O que ela tem a fazer? Arranjar depressa uma psicóloga especializada no assunto. Tem muita gente boa hoje que pode ajudar perfeitamente essas crianças. Psicólogo especializado no processo de educação. Tem um monte deles. Olha a psicologia cognitiva, que eles são especializados nisso aí. E tem ajudado muita gente. Eu já vi criança que não queria saber de letra na frente. No entanto, hoje estão lendo aí, estão estudando, voltaram para a escola e estão trabalhando muito. Vale a pena. Então é psicólogo, principalmente os cognitivos. Eles podem ajudar muito essas crianças. Coloca o psicólogo na frente. Isso é importante. Professor. Pode falar. Aqui o senhor comenta na crescendologia, no finalzinho da crescendologia, o crescendo forma repetível, conteúdo renovador, né? O senhor já comentou sobre isso? Eu não peguei aqui. Não. Quem é que quer responder isso aí? Você quer responder, Cris? Foi para você. Você quer falar?
Mas o processo é o seguinte. Eu queria enfocar um pouco mais. Essa forma repetível, ela pode ser aprimorada? Esse é o contexto? Você tem uma forma que você sempre faz alguma coisa? Assim, a forma, ela não interessa ela ser renovada. Ela pode ser a mesma, mas o conteúdo é modificado. Então você repete a forma, mas o conteúdo renova tudo. Que a base é o conteúdo, a essência é o conteúdo. Poderia ser, então, um resumo das coisas que você já faz. Por exemplo, o caso dessa nossa moça aqui, que tem mais de 90 anos, que vai casar. A forma dela é secundária. O conteúdo dela está sendo renovado. TENEPS, EV, ela quer mudar isso tudo, isso é fora de série. Você entendeu o conteúdo da consciência? Agora, o que é engraçado é o seguinte, essa senhora aí é bem o símbolo de tudo que nós estamos estudando aqui hoje. Conteúdo da consciência. O que é isso? É impressionante. Por isso que eu falei o caso da nossa amiga lá do Nordeste. Valdo. Impressionante. Valdo, aqui na frase enfática, na primeira parte aqui, o conteúdo da consciência representa a personalidade real. Eu lembro de uma tertúlia que você comentou sobre a questão do temperamento, e você fez uma associação... Pois mas o temperamento é a personalidade isso, real. Né? Aqui, ó, a inteligência evolutiva, o mega discernimento, o mega foco da vontade, era isso que eu queria saber. Tudo é a mesma coisa. O temperamento, geralmente, que eles querem chamar, é o processo da sua personalidade, do ponto de vista do seu caráter. Então eles olham mais o temperamento, se você é uma pessoa boa ou ruim. É assim que eles olham mais. Mas o temperamento é a composição da intraconsciencialidade da pessoa que faz com que ela se manifeste. Aquele modo, aquela qualidade de manifestação mostra o temperamento dela. Entendeu o que Entendi. Agora veja, o que é temperamento? Por exemplo, a inteligência evolutiva. Se a pessoa chegou no nível avançado, esse é o melhor temperamento que a pessoa pode ter. O mega discernimento pessoal, é lógico que ela tem que ter para ter inteligência evolutiva. O mega foco da vontade é o temperamento dela. Como é que ela vai manifestar sem temperamento? É lógico que é. A intenção é isso. Então, Valdo, Então aqui só nós temos inteligência, discernimento, vontade e intenção. Tudo dentro desse processo. A minha expressão com o meu temperamento real é uma conquista, né? Não, e é a conquista máxima que você obteve até agora. É o seu temperamento. Outra coisa, o mega pensene, o mata pensene ser, é o seu temperamento. Agora, a inteligência evolutiva é o mais abrangente de tudo, quando eu falo. Para mim, do ponto de vista parapsíquico, é a inteligência evolutiva. Por quê? É a hora que a pessoa tem uma cosmovisão da realidade dela no cosmos. Isso é o máximo. Entende? Cosmovisão da própria realidade dentro do universo. Entendi. Eu tinha uma ideia do temperamento como se fosse assim, uma situação a ser lapidada. Tudo a consciência, tudo isso aqui é lapidado. A personalidade, a inteligência evolutiva, o mega discernimento, o mega foco e a intencionalidade. Eu entendi. É lapidado, com certeza. Mas assim, quando você fala, eu me expressava já com o meu temperamento. O que expressa o seu temperamento, aí nesse caso, é a sua tendência, o conjunto das suas tendências, as suas escolhas. Aí a vontade já com a intencionalidade e a determinação. O que você determina? Isso aí mostra o tipo do seu temperamento. Agora, tudo é uma questão de semântica. É a faceta, o flanco. Entende? Aquela face que você está fazendo, a abordagem ao micro-universo da consciência. Tudo é um processo aí de face. Nós somos multifacéticos. Qual a face que você vai estudar mais? Essa que você tem que ver. Multifacetados. Sim. Na página 7, em numerologia, na última linha, o conteúdo interassistencial da consciência. Você poderia aprofundar, por favor? O conteúdo comunicativo? Não, conteúdo interassistencial da consciência. Interassistencial da consciência. Por exemplo, qual tipo de assistência que você faz? Ele é de TACOM ou é de TAGS? Começa por aí. Você é uma pessoa religiosa ou você já é uma pessoa técnica, científica, da descrenciologia? Como é que você é?
Então a nossa condição mais evoluída é essa. Você não é nem cético ateu e nem é religioso beato. Você é descrente porque faz as experiências por você. Você é da descrenciologia. Então a terceira condição que nós estamos. Nós não somos nem na eletronáutica e nem também somos religiosos. Seu caso é justamente esse. Ô Luiz, você estava viajando? Agora cheguei. É hoje que você chegou, né? É. Eu estou vendo você aí, a gente sempre perguntar se está por aí, como é que está. É. Eu tinha sumido temporariamente, mas... Então... O que mais? Tem mais alguma coisa aí? Ele está lá, ele está pensando. Não sei o que perguntar a turma aí, mas... Aí tem na efeitologia, na primeira linha, os efeitos da captação singular do mundo objetivo pelas percepções e para percepções. Os efeitos da captação singular do mundo objetivo pelas percepções e para percepções. Quer dizer, captação singular, quer dizer, uma coisa de alto nível seu, a hora que você conseguiu captar. Vamos supor que isso tenha até um processo parapsíquico nessa história. Isso aí, então, vai ampliar toda a sua vida, os efeitos de parapercepção com essa história toda, pode ampliar tudo que você faz, as abordagens, os estudos que você faz, as resoluções que você tem. Isso melhora e enriquece seu conteúdo de consciência. O conteúdo se amplia. Devido a uma visão mais ampla e mais correta da realidade. Está claro isso aí? Obrigado. Tem alguma pergunta que ficou mal parada, no escuro aí, qualquer coisa? Como diz, como é que é aquela do último? O chique do último? Tem o chique do último, a chique do último da pergunta? Ou não tem mais? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 69 assinaturas em livro de presença, 21 perguntas presenciais, 28 perguntas respondidas online, 27 votos presenciais, 13 votos online. Hoje teremos recados da AMI, o curso 40 Manobras Energéticas, o Cláudio pela Editares, a Luci sobre formação de autores. Antes, o recado do Amigos com o Eduardo e a Milena. Pessoal, boa tarde a todos. Hoje a gente queria conversar com algumas pessoas que já há algum tempo não renovaram aí a sua inscrição no programa Amigos da Enciclopédia. Amigos que expirou a inscrição há mais de um ano e meio. A gente queria convidar essas pessoas a renovar a sua inscrição, ligar para a gente, conversar sobre as formas de pagamento, os benefícios. A gente aqui no recado às vezes não tem muito tempo para explicar, para dar detalhes do programa Amigos da Enciclopédia. Então a gente está convidando essas pessoas, você que não é amigo da Enciclopédia ou que não renovou a sua inscrição, para você entrar em contato com a gente pode ser por e-mail, através do amigos@enciclopediadaconscienciologia.org ou pelo 45, o código aqui de Foz do Iguaçu, 3525-2652, para vocês pegarem mais detalhes. O programa Amigos, depois de um ano e meio, ele já oferece benefícios reais para o processo da autopesquisa, como, por exemplo, o Holoserver, são dados pela internet que você tem a partir ali do ambiente exclusivo. Você pode ver a própria receita do Amigos da Enciclopédia, as despesas, a questão do seu extrato, como que está, os seus dados, tudo isso a gente está disponibilizando pela internet. Então houve algumas mudanças aí, a gente está convidando essas pessoas para então renovar a sua inscrição e a gente conseguir então alcançar essa meta de 450 amigos da Enciclopédia. A Milena vai dar um recado aqui sobre só a campanha que vai agora da Editares aqui. Antes de falar da campanha, eu quero lembrar a vocês que uma das formas da gente retribuir todos os conhecimentos que a gente adquire diariamente aqui nas tertúlias conscienciológicas é participar do programa Amigos da Enciclopédia.
né? Então, participar do programa Amigos da Enciclopédia é uma forma da gente manter as estruturas mais importantes aqui da Conscienciologia, que é o tertuliário, o holociclo e a holoteca. Então, quem tiver interesse, para quem é novo, está acessando o site da Tertúlia hoje, vocês podem entrar no site www.enciclopediadaconscienciologia.org e efetivar a sua inscrição. É R$ 720 à vista, a pessoa pode parcelar em 12 meses de R$ 60. Então é possível para a gente participar do programa. Então aqui, só a nossa campanha, né? Vai até o dia 30 de abril, tá? Você se inscrevendo, renovando, você ganha um bônus de R$ 50 para trocar na epígrafe por livros da Editares, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas. Esse curso visa ao exercício prático das bioenergias e se destina àquelas pessoas que querem uma maior desenvoltura e também maior técnica na aplicação dessas bioenergias. Para quem quer entender um pouquinho mais, esse assunto é explicado no Projeciologia, páginas 586 e 587. O curso será em 2 módulos, 15 e 16 de maio, 12 e 13 de junho, aqui no campus do CEEC, com o professor Mário Oliveira. As inscrições são feitas na recepção do CEEC, telefone 45-3525-2652. Obrigada. A editora internacional da Tarefa do Esclarecimento, Editares, convida os pesquisadores e demais interessados para o lançamento de JK e os bastidores da construção de Brasília, hoje na Unimed de Porto Alegre. Dia 24 de abril, lançamento no IPC, Rua São Manuel, 189, bairro Rio Branco, em Porto Alegre. Teremos então o lançamento às 18 horas e a palestra às 17 horas. E dia 25, o professor Alexandre Donato estará em Porto Alegre ministrando o curso. Maiores informações, telefone código 51 322 40707. Obrigado. Boa tarde a todos. Venho aqui fazer um convite aos tertulianos e teletertulianos para o curso de Introdução à Programação Existencial. Quem está chegando agora, os teletertulianos que estão acessando agora para conhecer um pouco mais da Conscienciologia, um curso introdutório interessante pode ser esse que eu divulgo. O curso visa apresentar os conceitos e ideias para o desenvolvimento pessoal na busca de maior compreensão e realização das metas de vida. Então, esse curso introdutório vai acontecer no dia 8 e 9 de maio, aqui em Foz do Iguaçu. Ele é de sábado, é um sábado praticamente o dia inteiro, e no domingo pela manhã. Mais informações sobre esse curso é no 3525-2652, 45-3525-2652, ou pode enviar um e-mail para contato@apexinternacional.org, contato@apexinternacional.org. Estão todos convidados. Obrigado. Alô, tertulianos e teletertulianos, o CAEC e a Uniescom convidam vocês que estão interessados em retribuir, através de uma gestação escrita, a sua vivência, as suas pesquisas, que venham para o curso de formação de autores, e este próximo terá início na primeira semana de maio. Maiores informações pelo telefone 45-3525-2652. Esperamos vocês. Muito obrigada. Para amanhã, foi eleito verbete escala da descrição, com 9 votos. A especialidade é a holomateriologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.